Você mais uma vez, por favor, abra agora as Sagradas Escrituras mais uma vez no livro de Salmos. Agora você vai abrir no capítulo 121. Os nossos versos serão do 1 ao 8. Aí será a declaração para o desenvolvimento do nosso sermão, onde que Deus vai continuar a falar o nosso coração agora através da pregação da palavra. Continue conectado, porque o Senhor, Ele vai continuar a falar no seu coração. Deus vem e socorre, não é isso? Não é simplesmente uma frase. Muitas pessoas, cristãs ou não, elas têm certas experiências com o Senhor, onde elas testemunham, dizendo que diante de um momento perturbador ou perigoso, elas clamaram a Deus e elas dizem que foi Deus que as salvou. Isso é fantástico, saber que Deus, conforme a sua vontade, Ele responde o clamor de quem recorre a Ele. Mas eu quero, de antemão, aqui ainda na frase, que é esse tipo, dizer que Deus, com o ímpio, Ele faz isso se Ele quer. Por quê? Essas pessoas mesmo que foram socorridas pelo Senhor em algum momento de sua vida, dependente de quem elas são ou do que se tornaram, elas se esqueceram. Passou aquele momento de sufoco, elas não se lembraram mais de Deus. Agora, o povo de Deus tem um compromisso com o Senhor, e a palavra dele, de capa a capa, fala sobre esse compromisso de ambas as partes. Isso é tão magnífico que a Bíblia nos informa, dizendo que se nós ainda formos infiéis, Ele permanece fiel. Ele sempre, mediante a sua soberania, não deixa o seu povo sem resposta, sem solução ou sem socorro. Quantas situações de perigos enfrentamos? Alguns exemplos. Temos que lidar com os imprevistos do dia a dia, doenças, desemprego, preocupações com os filhos na escola, às vezes a tumultuação dos veículos correndo para lá e para cá. São várias situações, são inúmeros problemas que enfrentamos o tempo todo. E é claro, é fato, precisamos de ajuda. Nem sempre conseguimos resolver as coisas sozinhos. E nem todo tempo as pessoas conseguem nos socorrer a tempo diante de determinadas situações. Agora, quando eu estou em perigo, quando você se encontra passando aí pelo vale das dificuldades, quem de antemão, antecipadamente, pode ou vem te socorrer? Se pergunte nessa noite: quem pode ou vem de antemão, de maneira adiantada, rapidamente, bem presente, vem te socorrer? Deus vem nos socorrer. É um clamor que fazemos. Deus vem e socorre. O seu socorro vem do Senhor. Aquele que te guarda não se descuida. Talvez você entrou aqui com a sua alma preocupada. Alguma coisa está tomando a sua atenção.
tem algo mexendo com você. Mas saiba disso, o seu socorro agora vem do Senhor. Aquele que te guarda não se descuida. Ele não comete erros para com a sua vida. E os 4 primeiros versos, o Salmo nos declara o seguinte: Deus guarda o fiel, Deus é o guarda fiel do seu povo. Cântico de degraus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não se descuida. É certo que o guarda de Israel não se descuidará e nem dormitará. Acredita-se que estes salmos, assim como o 120, o 121 e o 134, eram cantados, recitados pelos judeus quando eles caminhavam para Jerusalém. Eles peregrinavam, ou seja, não se escandalize, naquela época eles faziam uma procissão para ir celebrar ao Senhor, principalmente dentro das festas mais importantes do calendário judaico, porque o templo estava lá em Jerusalém, e nem todos os judeus moravam na cidade santa, mas eles tinham uma ordem, eles tinham também um desejo e um anseio de poder participar de pelo menos 2 festas do ano, entre elas a Páscoa ou a festa das cabanas. Para aqueles de mais possibilidades, eles ainda tentavam alcançar uma terceira festa, que era também muito importante, entre as outras, mas essas 3 em destaque. E a terceira é a festa de Pentecostes, a festa de dedicação das colheitas. Mas essa jornada até Jerusalém, essa travessia diante das regiões tão remotas, eram perigosas, meus irmãos. Haveria ali percalços que eles tinham que enfrentar. Exemplo, eles poderiam ser atocaiados como presas por animais selvagens. Ali, naquela região, era de costume viver bando de leões ali. A Bíblia inclusive tem exemplos de ataques de leões. O próprio salmista Davi, ele enfrentou esse animal que tentou tomar uma das ovelhas de seu pai. Eles tinham que lidar também com assaltantes, saqueadores que ficavam à espreita no alto do monte, procurando ver onde estavam passando as caravanas para que eles pudessem saquear. Então, havia perigos retundentes ali naquela região. E se eles vacilassem, ou se eles, podemos dizer, cochilassem, se eles perdessem a atenção, eles poderiam sofrer ataques tremendos ali. Mas diante de tudo isso, quero lembrar a você, estamos também em uma peregrinação. Deus nos chamou para uma jornada. Assim como Ele é um Deus que se movimenta, um Deus de movimento, um Deus de ações, Ele quer que o seu povo também movimente. E sabemos que o percurso não é fácil. Eu sei que você enfrenta os seus perigos. Temos que lidar com aquilo que está à espreita. Temos que ficar de olho com aquilo que tenta nos atocaiar. Mas é certo, o nosso socorro está acima, de repente, daqueles perigos que brotam no cume do alto monte. Nosso socorro está acima disso. O nosso socorro está acima, além desse céu que podemos ver.
O nosso socorro está no alto, de onde Deus, Ele nos responde, onde Ele habita, onde Ele se encontra. Nunca se esqueça, acima de qualquer problema, Deus é o nosso socorro presente. Nós estamos lidando com medo, vulnerabilidade, temos que buscar por ajuda, o nosso caminho é incerto, lidamos com perdas, problemas, mares de tristeza e desespero, mas Deus conhece o nosso caminho. Como aqui lemos no Salmo, Ele não dorme, Ele não cochila. Deus, Ele consegue ver além da esquina. Nós enxergamos em linha reta, mas Deus sabe o que está do outro lado. A nossa vida está segura na mão de quem pode nos proteger e nos guardar à sombra da proteção de sua asa, de suas asas. Isso não alivia o seu coração? Ele nos protege o tempo inteiro. Em vão, meus irmãos, vigiam o guarda desse município, assim como também os policiais, essas autoridades bélicas, se Deus não nos guardar. O sentinela de Sião, ele é o protetor da sua vida. Em vão trabalhamos, comemos o pão das dores, se Deus não guardar os seus pequeninos. Deus é o nosso alto refúgio, o nosso socorro bem presente em tempos de angústia e de tribulação. Deus está sobre a sua vida em todo o tempo presente, é agora. Deus não tem dificuldade com o passado ou com o futuro, porque o que nós entendemos, por mais que somos amparados por todo tipo de aparatos, o nosso sistema é falho. Cedo ou tarde, estamos à mercê do perigo, mas Deus nos protege. Quem tem que descansar no Senhor é você. Quem tem que descansar no Senhor é você. Aí você me pergunta por quê? Porque o Todo-Poderoso não dorme. Quem tem que descansar, quem tem que confiar somos nós, porque Deus nem pisca-pisca, Ele não tropeça, não vai ter uma pedra no caminho que vai surpreendê-lo e fazê-lo tropeçar. A visão do Senhor passeia sobre toda a terra e está nos contemplando aqui. O seu socorro vem do Senhor, Ele é a tua sombra ao teu lado direito. Tão certo como a sua sombra existe, Deus está sempre ao nosso lado direito a nos socorrer. É interessante que no Salmo 23, o salmista Davi, mediante essa belíssima poesia, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quer dizer, ele diz: se eu tenho a presença de Deus, aquilo que eu não tenho eu não preciso, se eu estou na presença de Deus. E aí ele continua dizendo: Ele me leva calmamente a águas tranquilas. Quer dizer, a presença de Deus no percurso, ela tranquiliza o meu coração, ela me enche de paz. Mas no terceiro momento do Salmo, ele fala o seguinte: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, que é esse momento aterrorizador que todos nós lidamos contra esse inimigo tão poderoso que é a morte, ele diz: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas ali há uma mudança de tom, porque ele está falando de um pastor que guia, de um pastor que leva, de um pastor que conduz, de um pastor que está à frente tomando o choque daquilo que vem. Mas ele diz: nesse momento tão difícil que eu enfrento, Deus, ele sai da linha de frente e fica ao meu lado. É isso que ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra, quer dizer, quando eu passar, porque o próprio pastor passou, aí ele diz: quando eu passar, o pastor Jesus passou sozinho, mas ele fala: eu não, ele sai da minha frente e vem e fica ao meu lado.
A fonte de conforto que você tem é saber que Deus está ao seu lado direito. E aí os versos 5 e 6, o Salmo continua a progredir declarando o seguinte: é certo que o guarda de Israel não se descuida, não dorme. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra ao teu lado direito. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Por quê? Aquela era uma área escassa. O povo de Israel já tinha enfrentado deserto. É um calor escaldante, muito pior que esse que nós estamos sentindo. E à noite a temperatura desce a ponto de esfriar demais. E aí, diante dessas moléstias do clima, ele está dizendo: ó, isso não me prejudicará. Por quê? Deus será uma nuvem a me cobrir e a tranquilizar, a refrigerar a minha vida. Diante desses momentos de pressão que enfrentamos, diante desse calor tão intenso. E à noite, ele será como uma fogueira acesa a me aquecer e um cobertor a me cobrir diante das trevas. Deus, Ele sempre está presente na sua vida. Meus irmãos, e diante desse clima tão instável, quente ao extremo, de manhã à tarde, beirando a noite, à noite esfriando, caindo o termômetro de uma maneira assustadora, muitas pessoas, elas perdiam até o equilíbrio. Por que nós temos a palavra lunático? É porque as pessoas, elas tinham essa mudança tão estrondosa que elas perdiam o equilíbrio, elas ficavam malucas, perdiam até a insanidade, diante de tantas preocupações, diante de tantos perigos e um clima mudando dessa forma. Quantas pessoas, mediante a esse efeito pós-pandemia, se tornaram lunáticos, se esconderam, se abrigaram no alto de uma casa, mas é depois que essa onda passou, fez todo esse desastre, elas agora são depressivas, têm medo e entendem que correm perigo, como qualquer outra pessoa da vida, que não estão 100% seguras. Quantas pessoas estão com o coração tomado por preocupação e ansiedade? Não conseguem descansar, não conseguem dormir, não conseguem ter paz, sendo aí, infelizmente, vítimas do medo de tudo que a vida tem. Mas o salmista, ele diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. É o Senhor quem te guarda. É o Senhor quem te protege. É o Senhor que vigia a sua vida. O Senhor está sempre ao teu lado, em dias escaldantes, em noites frias também. Mediante a qualquer circunstância, Deus está com você. Confia em Deus e fica firme nessa jornada. Não desanime. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Irmãos, nós vivemos pela fé. Nós vivemos na confiança e na dependência de Deus. É isso que nos mantém firmes, é isso que nos leva a caminhar, é isso que nos leva a vencer as adversidades e as circunstâncias, é isso que nos leva a confiar em Deus e em toda a provisão que Ele tem para você no caminho. É no caminho que os milagres acontecem, é na caminhada que Deus revela o seu poder, é na estrada do percurso que Deus mostra o que Ele é capaz de fazer na vida daqueles que nele creem. Ele foi capaz de colocar uma nuvem dia após dia para cobrir o povo de Israel até chegar nessa terra. Ele foi capaz de fazer uma coluna de fogo noite após noite para aquecer aquele povo. Deus foi capaz de fazer algo mais extremo. Ele foi capaz de fazer as roupas crescerem na medida que o povo dele
desenvolvia o corpo, e as sandálias cresciam junto com os pés. Como não, irmãos, ir até o lugar onde Deus está para o adorar? Era por isso que eles faziam essa peregrinação. A festa da cabana, eles lembraram de todo o cuidado que Deus teve com eles em meio a essa jornada. A festa da Páscoa, eles lembraram do sacrifício do cordeiro e onde Deus havia tirado, e o que Deus iria fazer. Esses salmos também são conhecidos como salmos de degraus. Na medida que eles chegavam no templo, eles iam entoando esses salmos. Irmão, a caminhada é assim, ela é feita de degrau, mas ela não nos leva para baixo. Os degraus não estão descendo, decaindo, nos distanciando de Deus, não. Cada degrau que você sobe, cada degrau que você se esforça para vencer, cada degrau desse te leva mais próximo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Porque a nossa segurança está no Senhor. Nossos pés estão calçados sobre a rocha, e é por isso que não tememos mal algum. O meu socorro vem do Senhor, Ele protegerá a sua vida para todo sempre. Diga isso: o meu socorro vem do Senhor, Ele protegerá a minha vida para todo sempre. Ele me guardará dia e noite, porque Ele não dorme. O Senhor é quem está ao teu lado o tempo todo, ao seu lado direito, agora e para todo sempre. Nos momentos difíceis e nos momentos também de triunfo, de vitória e de felicidade. Versos 7 e 8. O Senhor te protegerá de todo mal, Ele protegerá a tua vida, o Senhor protegerá a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Amém. Se tinha uma cidade cobiçada, era Jerusalém. Quantas pessoas estavam o tempo todo à espreita e tentando atravessar aqueles muros? Mas diante das trevas, diante de todo mal, Deus é quem nos protege. Preste bem atenção. Estar caminhando com Deus, isso não significa que nós não vamos enfrentar momentos ruins. Longe disso. Coisas contraditórias podem e vão acontecer. O mundo é incerto. É as consequências do pecado. Nós somos falhos. Mas de forma alguma isso significa que podemos ser separados de Deus. O Senhor, conforme a sua soberania, é quem nos socorre e vai nos manter firmes diante de todas as aflições. Quando a pessoa sai para trabalhar, para estudar, quem sabe para ir para a roça, prestar um serviço no campo, e se ouvia uma seguinte frase, principalmente dos nossos pais ou avós, e que é a pura verdade: Deus te guarda e Deus te protege. Deus te leve e te faça retornar em segurança. Deus é quem guarda a sua entrada. Deus é quem guarda a sua saída. Não fazemos nada se Deus não quiser. Deus é quem nos protege de todo mal. Ele é a nossa segurança. Quem pode nos socorrer diante do juiz e da condenação? Quem pode nos salvar do pecado? Talvez você já presenciou um fato como esse presencialmente, ou quem sabe viu uma reportagem no jornal, um vídeo ou coisa desse sentido, onde acontece ali um grande acidente e de repente o desespero toma conta daquele ambiente. As pessoas estão gritando, pedindo por ajuda, por socorro, não é isso? E assim o caos se instaura.
porque são vidas correndo perigo, seja aí por uma catástrofe da natureza, uma enchente. Imagina só, aí quando se ouve a sirene, não é isso? E olha para aquele veículo branco com a cruz vermelha, começa a pairar uma atmosfera, um sentimento de alívio ali, onde que essas pessoas estão. E todo mundo começa a dizer, sabe o quê? Que bom, o socorro chegou aqui. O socorro chegou na hora. Vidas vão ser salvas. Todas as vezes que nós nos sentimos preocupados, diante disso ou muito mais, nós devemos olhar para a cruz, onde que ficou vermelha com o sangue de Jesus, e sempre nos lembrar do seguinte: ó, a sirene gritou, já está consumado. Já está consumado. O socorro bem presente chegou. Jesus veio para nos salvar, para nos socorrer. Nunca se esqueça. Jesus nos socorreu. Ele foi tentado em tudo e não pecou. E a palavra diz em Hebreus, na carta, que Ele pode socorrer todos aqueles que são tentados. Jesus pode te socorrer. Ele tem poder para isso. Jesus é socorro bem presente. Ele quer fazer isso nessa vida.